Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 10. Quem encontrou, diga amém. Então vamos colocar de pé para a leitura do texto bíblico. Mateus capítulo 10. Quem encontrou, diga amém. Verso 1, depois a partir do verso 5 até o verso 10. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Verso 5. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Pai, nesse momento nós buscamos de Ti a Tua bênção para a Tua palavra. Venhas, Deus, falar ao nosso coração. Nós queremos, Deus, que Tu tenhas liberdade de ministrar ao nosso coração. Libera a Tua bênção sobre este povo, sobre esta casa, sobre este homem, sobre esta mulher. Venhas nessa hora, Deus, nos visitar com poder e graça. Venhas nessa hora, Deus, derramar sobre nós a Tua sabedoria, a Tua revelação, a Tua direção. Traga, Deus, revelação aos nossos corações. Venhas trazer edificação, maturidade para nós, Pai, na noite de hoje. É o que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Pois bem, irmãos, esse é um texto bastante conhecido e ele é muito importante na nossa caminhada, da caminhada do pastor, do pregador, do servo de Deus. Jesus, ele estabelece uma comissão, uma grande comissão, e envia esta comissão de 2 em 2 para estar pregando o evangelho, visitando as aldeias, de casa em casa, fazendo com que a obra de Deus fosse realizada. Era o processo de discipulado, era o processo de Jesus ensinar aos discípulos estando presente. E assim, naturalmente Jesus, ele está falando de coisas importantes. Jesus, ele está falando de cura das doenças, das enfermidades. Jesus, ele está falando do ressuscitar mortos, do expulsar demônios. Jesus está falando em levar paz e harmonia para os lares, coisa que é muito importante em todo o contexto da nossa existência. Coisas importantes na esfera terrenal, delimitadas pelo tempo, dentro da nossa existência temporal. É extremamente importante lidar, trabalhar, buscar uma qualidade de vida enquanto nós estamos aqui na terra. Buscar cura para as nossas enfermidades, buscar uma melhor qualidade de vida para as nossas emoções, buscar uma melhor qualidade de vida nos nossos relacionamentos,
viver em paz, almejar coisas, estabelecer propósitos e desejos diante de Deus. Isso é extremamente importante. Isso Jesus, ele falou para que os discípulos, nessa saída de 2 em 2, estivesse realizando. Isso está dentro da nossa existência terrenal. Coisas importantes. Pois bem, Jesus, ele chamou os seus 12 discípulos, e sobre eles houve a delegação de autoridade. Os discípulos não saíram simplesmente aleatoriamente, eles saíram incumbidos de uma missão, e para a realização desta missão, eles tinham autoridade delegada pelo seu mestre. E Jesus deu autoridade para que eles estivessem expulsando demônios. A vida de uma pessoa endemoniada é uma vida infernal, uma vida que ela não tem paz. Até dormindo, ela é atacada, ela é judiada pelos espíritos malignos. E Jesus deu autoridade aos discípulos para estar expulsando demônios das pessoas, os espíritos imundos, para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Essa autoridade, ela se estendeu para a igreja. Quando Jesus, ele diz, toda a autoridade me foi dada no céu e da terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus fala também que nessa delegação de autoridade, era para curar enfermos, para expulsar demônios, para ressuscitar mortos, para buscar a realização do sobrenatural de Deus. Interessante que lá na nossa célula, a gente um dia parou para ouvir conversar sobre os pedidos de oração que haviam sido feitos na célula. É impressionante a quantidade de respostas, é impressionante a quantidade dos milagres que são realizados. Não existe aquela oração poderosa, aquela oração forte, existe a oração. Oração é oração, ela não é fraca e não é forte, é oração. É a oração que Deus, ele quer ouvir. Você pode fazer uma oração contundente, ou você pode fazer uma oração na calmaria, é oração. Se ela é feita, dirigida a Deus, quem ouve a oração é Deus. E Ele libera a resposta, Ele faz o milagre acontecer. Muitas vezes nós alimentamos nosso coração uma falsa ideia de que a oração poderosa é aquela oração vibrante. O poder está na oração vibrante, mas o poder também está na oração simples, na oração calma, porque o que faz a diferença é a quem nós dirigimos a nossa oração. E esse poder, ele está presente na vida da igreja, na sua vida. Essa autoridade foi delegada para mim, essa autoridade foi delegada para você. E em nome de Jesus você vai orar, e Deus, ele vai decidir se responde ou não responde a sua oração. E muitas vezes Deus, ele fala conosco, e nós não paramos para ouvir a resposta dele, porque a resposta que nós queremos não é a resposta de Deus, é a minha resposta. É aquilo que eu tenho como parâmetro, aquilo que eu tenho colocado como ideal de vida, que eu coloco diante de Deus e quero, isso precisa acontecer. Nós precisamos aprender a fazer a leitura dos sinais. Nós precisamos aprender a respeitar as escolhas. E muitas vezes nós não respeitamos as escolhas que pessoas fazem. E Deus respeita, mas nós não respeitamos. Deus, ele tem uma direção, mas nós queremos outra direção. Deus quer nos tirar do atoleiro, mas nós preferimos continuar no atoleiro. Deus, ele quer nos apontar o caminho onde há pastos verdejantes, mas nós queremos o pasto de sequidão, de capim seco. Nós precisamos aprender a
apresentar diante de Deus as nossas orações e verificar o que é que nós queremos. Queremos a vontade de Deus ou queremos que seja estabelecida a nossa vontade? Para ser estabelecida a sua vontade, você não precisa nem orar. Você só quer que Deus bate carimbo naquilo que você apresenta diante dele? Deus, ele não faz isso. E Deus, ele apresenta diante de todos nós sinais. E Jesus, ele deu autoridade para os discípulos. E essa autoridade delegada foi para que os discípulos estivessem literalmente fazendo as mesmas coisas que Jesus fazia. Não era algo novo, não. Os discípulos iam replicar aquilo que Jesus estava fazendo. Expulsar demônios, curar enfermos, Jesus já estava fazendo. Vocês têm autoridade para fazer isso. Vão no meu nome, pode usar o meu nome, é no meu nome, não tem nenhum problema. Vai no meu nome, porque o poder não está no mensageiro, o poder está no dono da mensagem. Todo o poder me foi dado, portanto, ide, fazei discípulos. Sabe, irmãos, Deus, ele nos chama para a realização de uma tarefa. Efetivamente, ele deseja que as mesmas coisas que ele fazia sejam feitas por nós. Mas nós precisamos ter a ousadia, a coragem de orar. E muitas vezes nós não oramos porque temos medo do ridículo. E se eu orar, e se as coisas não acontecerem? E se eu orar, se o demônio não for expulso? E se eu orar, e se a pessoa não for curada? Isso são travas, impedimentos que o diabo coloca na sua mente e no seu coração. Você ora, você dá o comando, e Deus, ele determina se vai acontecer ou não. E muitas vezes nós achamos que a coisa não aconteceu, nós buscamos desculpas. Aquele cego de nascença de João capítulo 9, depois da cura, alguém chegou, foi quem pecou, foi ele ou foi seus pais, para que ele nascesse cego? Estava buscando o culpado para aquela cegueira. E não havia culpado, ele não era culpado e nem seus pais eram cegos. Havia um propósito maior, havia um propósito de Deus, para que através daquela cegueira o nome do Senhor fosse glorificado. E muitas vezes nós não queremos descobrir qual é o propósito de Deus. Nós queremos buscar culpados, responsabilizar alguém por algum fracasso, por alguma dificuldade que nós enfrentamos. Qual é o propósito de Deus? A missão que Deus nos deu, que Jesus nos deu, é fazer as mesmas coisas, os mesmos sinais que Ele fez. E Ele diz, coisas maiores ainda vocês farão. E nós precisamos crer nessa autoridade que Deus, Ele delegou aos 12 e a todos nós. Sabe, irmãos, Jesus, no verso 5, ele diz, Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos. O foco da missão que Jesus deu para os discípulos, eles foram com foco. Olha, vocês vão atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Vocês vão levar a mensagem do reino para essas pessoas. As ovelhas perdidas, vocês vão levar cura, levar libertação. As ovelhas perdidas, vocês vão anunciar o reino dos céus. Vocês não vão para os samaritanos, para os gentios, vocês vão procurar as ovelhas perdidas da casa do povo de Israel. Por quê? Era necessário que o evangelho fosse pregado especificamente para os judeus.
Isso antes da morte e ressurreição. E Jesus veio, pregou uma mensagem para os judeus, e eles não aceitaram, não receberam a mensagem de Jesus. Eles rejeitaram. Essa rejeição dos judeus de Jesus, não o reconhecendo como Messias, fez com que o Evangelho fosse expandido a todos os gentios, por isso o Evangelho nos alcançou. Deus, Ele olhou, Ele deu a mensagem, a oportunidade para os judeus. Eles rejeitaram. Não tem nenhum problema. Essa mensagem vai alcançar os outros povos, até os confins da terra, de toda raça, língua, povo, tribo, nação. Essa mensagem do Evangelho, em função da rejeição do povo de Israel. Os discípulos, eles foram com foco, com a missão. Olha, vocês vão cumprir essa missão. Não desvie dessa missão, não perca de vista esta missão. Vocês não vão entrar no caminho dos gentios. Vocês não vão entrar nas cidades dos samaritanos. Mas vocês vão procurar as ovelhas perdidas de Israel. Sabe, irmãos, depois da não aceitação do Messias, o Evangelho passou a ter a abrangência a todos os povos. Por isso que nós somos enxertados na videira verdadeira. Não era para nós, mas pela misericórdia de Deus, pela manifestação da graça de Deus, a mensagem da salvação nos alcançou. E nós podemos bater bem forte no peito e dizer: eu sou filho de Deus. Eu faço parte da promessa, porque eu fui enxertado na videira pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Sabe, irmãos, e a mensagem que Jesus mandou os discípulos pregar foi: pelo caminho preguem, que está próximo o reino dos céus. A todos aqueles que encontrarem pelo caminho, preguem a mensagem da salvação, falem de Jesus, falem dos céus, falem do Espírito Santo, falem da eternidade. Porque essa é a principal mensagem. Incentivar o povo a buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Um povo marcado pela mensagem do Evangelho, transformado, com o nome escrito no livro da vida. É a principal mensagem. E para aqueles que querem a vida terrenal, cure os enfermos. Expulsa os demônios dessas pessoas. O dia que o fim dessas pessoas chegarem, tendo cada uma delas recebido Jesus como Senhor e como Salvador, elas não ficarão no prejuízo, mas reinarão com Cristo para todo sempre. Sabe, irmãos, Deus, Ele nos chamou para fazer diferença. E Jesus disse para os discípulos: vocês receberam de graça, portanto deem de graça. A mensagem, irmãos, é de graça. A unção de Deus é de graça. A salvação é de graça. A vida abundante é de graça. Aquilo que recebemos de graça dai. E nós vivemos uma crise terrível nos últimos dias. Se é de graça, não tem cachê. Quanto é que você cobra? Não existe isso, é de graça. Nós não podemos mercantilizar a graça de Deus, a unção de Deus. É de graça, não tem preço. Tem a multiplicação dos pães. Não tem hotel 5 estrelas, mas tem uma pedra.
que possa servir de travesseiro para passar a noite, tendo como teto o céu estrelado. O reino de Deus é diferente do que nós imaginamos. O chamado, ele é diferente do que nós imaginamos. Não é meio de vida. Não é uma profissão. É uma missão. É uma vocação. Interessante, quando eu tinha que fazer algum cadastro, me perguntava: qual é a sua profissão? A minha profissão, sou servidor público federal. Mas a minha vocação, pregador do Evangelho. Não existe cachê. É algo difícil você lidar com isso. Nós não podemos colocar preço na unção que é liberada gratuitamente por Deus a cada um de nós. Quanto é que eu vou cobrar? 10 mil, 5 mil, 30 mil, 50 mil, 80 mil? Não, o Evangelho não tem esse preço. Isso é preço do homem. Isso é preço do mercenário. Isso é preço daquele que é amigo de Mamon. Isso é preço do avarento. Isso é preço daquele que está, se tem a unção de Deus, está correndo riscos. Porque de graça recebestes, de graça dai. Tem ali o Dimas. Quem conhece esse Dimas hoje? Pacífico, tranquilo, gente boa. Não conhecia o Dimas antes dele receber Jesus. Carga torta, carga pesada. É pior do que eu estou dizendo. Deus transformou aquele homem. Ele vai pregar, vai cobrar porque eu tenho a unção de Deus. Isso não existe. Sabe, irmãos, Jesus, Ele tem prazer em mudar e transformar as pessoas. E tem algumas pessoas que exigem um aparato de segurança, irmãos, que coisa terrível, nojenta, porca, podre, não tem nada a ver com Deus. Porque o pregador, ele precisa reconhecer que a proteção dele vem dos exércitos celestiais. É a proteção que nós temos. Eu já vi uma coisa, já vi algumas vezes, não, quando eu vou olhar, você tem que olhar com os olhos fechados. Porque senão, o endemoniado pode vir te dar um soco na cara. E os anjos estão fazendo o quê? Irmãos, segurança absoluta. Aquele pregador que recebe soco na cara, a vida dele, ele precisa fazer uma revisão da sua vida. Porque ele perdeu a proteção que vem de Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que Deus, Ele nos chamou para fazer diferença. É cachê, é hotel 5 estrelas, dentro do hotel, uma série de regalias, e tem crente, determinadas figuraças que, gospel, que deixa a geladeira do hotel cheia de lata de cerveja e de uísque, e quando sai vai embora. Mas leva o cachê. Aparato de segurança. O carro tem que ter ar-condicionado. Não, irmãos, está errado. Nós precisamos reconhecer que o refrigério, ele é trazido para aqueles que descansam nas sombras do Deus Altíssimo, do Deus Onipotente.
De graça recebestes, de graça dai. Nós vivemos algumas aberrações. E nós não podemos nos desviar da missão, do propósito de Deus. Nós não podemos transformar o reino de Deus em ações, em negócios mercantilistas. O reino de Deus é de graça. Aquele que cobra um cachê, ele não valia nada. Não valia nada. Não servia nem para ser reciclado. Mas agora eu quero cobrar tanto. Deus, Ele está nos chamando. Deus, Ele deseja que a gente seja vivendo despreocupadamente da nossa vida, inteiramente focado nele, na dependência dele. E Jesus diz para os discípulos no verso 9, não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. Você que é a igreja, você foi chamado para viver estritamente na dependência do leão da tribo de Judá. Nós temos que ser dependentes de Deus. Nós temos que ser dependentes de Deus. Você precisa ser dependente de Deus. Você que está se estribando no seu próprio conhecimento, você vai se lascar se você não virar a chave e passar a viver na dependência de Deus. Você não tem nada. Você não sabe nada. Você precisa ser, no máximo, um canal desobstruído, livre de pecado, para que através da sua vida possa jorrar o poder, a unção do Cristo vivo, do Cristo ressurreto. O máximo que a gente consegue ser é um vaso, ou um conduíte desobstruídos, porque o poder pode passar por nós, mas o poder não emana de nós. O poder emana de Cristo. O poder emana do Espírito Santo, porque Ele é poderoso. E Jesus fala para os discípulos no verso 12, ao entrarem na casa, saúdem-na. Vamos de lugarejo a lugarejo, vamos entrar de casa em casa, vamos aplicar a nossa realidade, vamos inundar Cocal com a presença do Evangelho, vamos entrar na cidade de Cocal, no Piauí, com a pregação do Evangelho da salvação. Ontem o pastor Eduardo me mandou o print das estatísticas atualizadas sobre a presença dos evangélicos nos estados brasileiros. Piauí figura na última colocação. Por onde que nós devemos ir? Onde tem havido disputa de crente? Vá para a minha igreja. Olha, Deus vai te usar muito lá, vai lá para a minha igreja. O seu tempo é aqui. Aqui você vai ter oportunidade. Quem sabe você seja consagrado a pastor. Você gosta de cantar, você vai integrar o louvor. Vamos de casa em casa. Os discípulos foram de casa em casa. Vamos de casa em casa. Vamos entrar de casa em casa. O ano passado foi muito lindo você conversar com aquelas pessoas que fizeram o processo de evangelização de casa em casa. Eles vinham com alegria incontida. Feliz da vida, porque a presença de Deus era grande na vida deles. Foram usados tremendamente de casa em casa.
A mesma ordem de Jesus vale para os nossos dias. Vamos inundar as casas com a presença de Jesus. E o resultado será o mesmo quando eles retornaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, aconteceu como o Senhor falou. As pessoas foram curadas, as pessoas foram libertas dos espíritos imundos, muitos sinais e maravilhas aconteceram. E Jesus diz para eles: ótimo, maravilha, que coisa boa, linda, maravilhosa, mas que a alegria maior de vocês seja pelo fato do nome de vocês estar escritos no livro da vida. Somos transformadores, instrumentos de Deus, agentes de Deus, canais de Deus. E a missão, ela continua, ela prossegue. Vamos levar a salvação de Deus para a vida das pessoas. Irmãos, nós temos muito papo. Cuidado, não passa perto de um pé de limão que tem muito espinho, não. Você não pode pôr o seu papo, você morre. Falamos demais e fazemos pouco. Falamos de Jesus, que Jesus é o meu Senhor, meu Salvador, que Jesus ele é muito bom, que Jesus ele é top, que Jesus me deu a conquista, que eu consegui comprar um carro novo, que Jesus me deu um salário maravilhoso, que Jesus me deu isso, me deu aquilo, miserável. Jesus quer saber para quem que você está falando de Jesus Cristo. Para quem que você tem pregado? Responde para você mesmo, para quem que você tem pregado? Para quem que você está pregando o Evangelho? Você tem aproveitado as oportunidades? Ao invés de aproveitar as oportunidades, você gosta de fazer barraco? E no verso 25, Jesus fala: basta ao discípulo ser como seu mestre. É o servo como seu senhor. Olha só que coisa. Basta ao discípulo ser como seu mestre. Oh, meus 12. Basta vocês simplesmente ser como eu sou. Eu sou o mestre de vocês. Seja como eu sou. É fácil? É desafiador? É desafiador? Ser parecido com Jesus, fazer o que Ele fez. Sabe, irmão, Jesus, Ele é a nossa referência, porque Ele é o nosso mestre. E Ele projeta sombra, proteção, Ele dá guarida aos seus guerreiros. E nós não precisamos ficar com medo. E diz assim: chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto ao mais, os membros da sua casa. Quem era Beelzebu? O príncipe dos demônios, o senhor do estrume, Satanás, o deus das moscas. Eles vão te chamar de coisas que pode te entristecer. Pode haver uma batalha espiritual sobre você. E todo dia nós estamos envolvidos numa batalha espiritual. Basta a gente proceder da maneira correta no meio da batalha espiritual. Isaías 41:10 está escrito assim: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a minha mão direita, com a mão direita da minha justiça. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso.
Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Segurança garantida, segurança absoluta. E o anjo do Senhor vai à nossa frente abrindo o caminho. E abre os braços caminhando. Esse que está vindo atrás de mim é meu protegido, eu sou o escudo dele e você não pode tocar nele. É assim. Há muitos anos atrás, trabalhava numa empresa grande, assim, uma empresa grande mesmo. Não vou citar nomes não, porque não convém. Deu uma sexta-feira, por volta das 3, 4 horas da tarde, chega o dono da empresa e diz para mim: hoje, às 6 horas, nós vamos ter uma reunião ali no escritório. Toda a turma do escritório vai ter uma reunião lá. Aí o que será? Aí eu pensei, será uma reunião espírita? E comecei a orar. Não sabia. Jesus, cobre-me com teu sangue. Cobre-me com teu sangue. Às 6 horas, todo mundo entrou lá na sala. Fecharam a porta, apagaram as luzes, acenderam a vela. Eu pensei, meu Deus do céu, onde é que eu estou? E orando, Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue. O nome de Jesus tem poder. Há poder e autoridade no nome de Jesus. Aleluia. E terminou a reunião. Quando foi na sexta-feira seguinte, eu comecei a pensar, será que hoje vai ter de novo? Aí passou um pouquinho. O dono ou o chefe chegou lá e me disse, Joaquim, você não precisa participar da reunião hoje. Porque a coisa não funcionou. Porque onde existe luz, as trevas se dissipam. Sim. É verdade, irmãos. Onde tem luz, as trevas se dissipam. O bicho não tem valentia, o bicho não tem força, o bicho não entra. Porque ele sabe, tem filho da luz ali. Quando me fala, você está dispensado, não precisa da reunião, né? Assim, ei, Jesus querido, isso é bom demais. Pois bem, então Jesus, esse mesmo texto, essa mesma experiência de Jesus, está registrada no livro de Lucas, o verso 12, 6, 12, diz assim, naqueles dias Jesus se retirou para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Antes de Jesus fazer essa delegação de autoridade, antes de Jesus escolher os apóstolos, Jesus passou a noite orando. Toda e qualquer decisão que que vamos tomar, é imprescindível que a gente invista tempo em oração. Antes de escolher os 12, Jesus foi orar. Antes de você tomar a decisão, você precisa aprender a orar. Nós precisamos aprender a orar antes da tomada de decisão. Já ouviu a expressão cabeça com galo na cabeça? Já viu? Alguém dá uma cabeçada na parede, fica aquele calombão. Dá uma trombada no poste, fica aquele calombão ali na testa. Aquilo chama galo. Se você quiser evitar galo na sua cabeça,
passe a orar antes. Ore antes. Aprenda a colocar as suas decisões diante de Deus. Aprenda a perguntar a Deus: o Senhor está nisso? Ou o Senhor não está nisso? Vai alegrar o teu coração? Vai glorificar o teu nome? Vai enaltecer o nome do Senhor? Vai beneficiar alguém? Vamos aprender a orar. Vamos investir um bom tempo de oração antes da tomada de qualquer decisão. E no verso 12 diz assim, 9:2 diz assim: depois da autoridade, também os enviou a pregar o reino de Deus. A pregar o reino de Deus. Então os discípulos, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho. Percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Se a presença de Deus está na sua vida, sinais e maravilhas vão te acompanhar. Dá um choque nessa incredulidade. Dá um choque nessa falta de fé. Aprenda a orar. Aprenda a clamar a Deus pelo milagre, pelo sobrenatural. Você não vai fazer nada diferente. É só exercer a ousadia. Ah, mas eu nunca fiz isso. Tem a primeira vez. Acontece com o Tunico, pode acontecer com você também. Só porque o Tunico treme o queixo e você não treme? O poder é um só. O poder de Deus que está no Tunico está na vida do Taco. É o poder de Deus. É a ferramenta que Ele libera para sacudir este mundo. E vamos revolucionar, vamos fazer uma revolução neste mundo, vamos manifestar, exercer a fé em Cristo Jesus. E a mensagem dos discípulos era levar arrependimento ao povo. Não era apenas levar cura, expulsar demônios. Isso é importante para a vida terrenal. A relevância dessas coisas, sim. Mas a mensagem central de Jesus foi o chamamento ao arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho, para que você possa ter uma vida eterna. Não existe vida eterna fora da palavra de Deus. Não existe vida eterna fora da cruz de Cristo. Nós não somos, a nossa passagem aqui, ela é rápida, é literalmente passageira. Mas aquilo que a palavra de Deus construiu em nós, permanecerá para sempre. A mensagem central de Jesus foi o chamamento ao arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não para uma vida terrenal, mas para uma vida celestial. Pedro, lá em Atos 2:38, ele diz: arrependam-se, e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. A mensagem do arrependimento. Essa mensagem, ela precisa estar forte em nós, presente em nós, para levar as pessoas à convicção de pecado, ao arrependimento, à confissão, entregando a sua vida para Jesus Cristo, receber a aplicação do sangue sobre as suas vidas e serem cheios, transbordantes do Espírito Santo de Deus.
Jesus, ele olha para você. Pense na possibilidade de Jesus te perguntar: meu servo, minha serva, o que tem nas suas mãos? O que é que você tem feito? Por que você tem corrido tanto e não tem investido nada no reino de Deus? Invista no reino de Deus. Invista na sua vida. Mande o material para o céu, para uma casa linda, maravilhosa, adornada lá no céu. Mande o material. Mas você precisa entender que o tempo é aqui, é hoje. E muitas vezes nós dizemos: eu não tenho tempo. É uma mensagem que é para todos nós. Com muita frequência, a gente ouve alguém, nos procura: pastor, eu quero trabalhar para o reino. Pastor Eduardo, eu quero trabalhar para o reino. Procura outro líder, conte conosco. Quando chega a oportunidade: agora eu não posso. Agora eu não posso. Deixa para outra oportunidade. Chegará o momento em que você não terá oportunidade. É fato. O que você tem nas suas mãos? A experiência do filho pródigo, há um aspecto na vida do filho pródigo que é muito interessante. O filho pródigo, ele saiu de casa, foi ver a sua vida, cheio de si. Ele estava cheio de si. Ele estava muito confiante. Ele estava muito seguro de que ele seria bem-sucedido. Ele não imaginava que aquela grana toda que ele colocou no bolso fosse acabar. E ele foi fazer de uma aventura desventura. Quando ele caiu em si, ele estava abandonado pelos amigos, porque a sua grana havia evaporado. Por que ele saiu de casa? Provavelmente, os pais de antigamente, é uma parábola, embora seja uma parábola, os pais de antigamente colocavam os filhos para trabalhar. Vamos cuidar da plantação de trigo. Vamos colher café. Vamos, lava o prato que você comeu. Para os modernos, lava o prato que você comeu. Estendeu a sua cama. Já limpou a casa. De repente, esse filho pródigo, ele sentiu alguma contrariedade. Não, meu pai me coloca para trabalhar, para tirar leite, para campear as ovelhas, buscar as ovelhas para tirar o leite, o gado para tirar o leite. Estou cansado dessa vida. Estou sendo explorado pelo meu pai, eu vou embora. Quando do retorno, quando ele viu que a coisa, o céu ficou céu de bronze, estava só abandonado por tudo, por todos, passando fome, passando necessidades, ele caiu em si. No momento algum, filho pródigo, ele pensou: eu estou nessa por causa do meu pai. Eu fui maltratado pelo meu pai, por isso eu estou nessa. Não.
Ele olhou para dentro de si. Eu sou responsável pelo meu infortúnio. Eu sou responsável pela minha desgraça. Foi eu que construí isso com as minhas próprias mãos, ou eu destruí a minha própria vida com as minhas próprias mãos. Eu vou voltar para casa. Ele voltou para casa. Pai, eu pequei contra o Senhor. Eu não mereço ser teu filho. Entristeci o seu coração. Eu entristeci o seu coração. Me perdoa, Pai. Deixa eu voltar. Eu não mereço a condição de filho. Eu quero ser tratado como um jornaleiro, como dos teus trabalhadores. Como um diarista que ganha 1 denário por dia. E o Senhor nem precisa me pagar. Aí o pai o abraçou, o beijou. As coisas não são assim. Você volta para casa e você será recebido com festa. Vamos matar o cordeiro cevado. Nós somos chamados para a reconciliação. O filho pródigo, ele se reconciliou com seu pai. Nós somos chamados para a reconciliação. Para facilitar a volta, o retorno das pessoas para a casa do Pai. Vamos colocar de pé? O reino de Deus precisa dos filhos para o cumprimento da missão. Nós somos os trabalhadores. Você é o trabalhador. Alguma coisa Deus ele deseja fazer na sua vida. Talvez reconciliar-se. Talvez entregar a sua vida para Jesus. Talvez se prostrar diante de Deus e dizer: Senhor, estou arrependido. Eu quero voltar ao primeiro amor. Deus, eu quero voltar para casa, para o teu abraço, para o teu aconchego. Quero voltar, Deus. Existe alguém que deseja ser ministrado? Sabe do seu lugar, vem aqui à frente, nós queremos orar com você. Eu quero receber uma oração, porque eu preciso de uma revisão da minha vida. Existe alguém? Sabe do seu lugar, vem aqui à frente. Deus abençoe. Mais alguém? Todos orando, por gentileza. Não existe outro lugar onde a gente possa estar, a não ser na presença do Pai. Mais alguém que deseja reconciliar-se com Cristo, entregar a sua vida para Cristo? Amém, que Deus abençoe vocês. Glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém? Glória a Deus. Mais alguém? Feche os seus olhos, fale com Deus.
Deus deseja mudar a sua vida, a sua história. Estenda suas mãos nessa direção. E vamos orar, Senhor Jesus. Todos orando, Senhor Jesus. Eu coloco a minha vida na Tua presença. Eu quero que o Senhor esteja restaurando-me completamente. Faz um reboliço na minha mente, no meu coração, nas minhas emoções. O Senhor me chamou, o Senhor me escolheu. O Senhor tem uma missão na minha vida. Me ajuda, tenha misericórdia, me dá forças para que eu possa cumprir esta missão. Glorifica o Teu nome na minha vida, Deus. Glorifica o Teu nome na minha vida, Deus. E através da minha vida, que a Tua luz possa resplandecer em outras vidas. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus, podeis assentar. Amém. Reforçando o que o pastor Eduardo já disse, se você deseja disponibilizar a sua casa para hospedar uma célula, procure o pastor Eduardo. Uma forma que você tem de contribuir eficazmente para o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Quantos podem estar jejuando amanhã? Levante a mão. Jejum amanhã. Muita oração, muito poder. Pouca oração, nenhuma oração e muita tribulação. Né? Então vamos de novo. Muita oração, pouca oração, nenhuma oração. É questão de escolha. Você quer muito poder ou quer tribulação? Questão de escolha. De novo, quem pode estar jejuando amanhã? Levante a mão. Amém. Pode baixar a mão. Terça-feira, quantos podem estar jejuando na terça-feira? Pode baixar a mão. Quantos podem estar jejuando na quarta-feira? Amém. Na quinta-feira. Na sexta-feira, quantos podem estar jejuando na sexta-feira? Quantos podem estar jejuando no sábado? Sábado. E domingo? Quantos podem estar jejuando no domingo? O domingo fica minguado, né? Se o domingo é o dia do Senhor, deveria ser o dia da maior adesão. Orar por quê? Gostaria que você estivesse orando pelo jantar dos casais. Tá? Cadê o pastor Zé Alves? Tá? Deve estar lá no fundo aqui. Orar pelo jantar dos casais. Você que é casado ou namorado, vai participar. Dê o seu nome rapidamente. Se você não vai participar, não fique em cima do muro. Diga, eu não vou participar. O sim, não, irmãos, é de extrema importância. Não, eu acho que eu vou, mas lá no fundo você tem a decisão de que não vai.
De repente você realmente não sabe, né? Aí tranquilo. Não, eu já decidi, eu vou. E você que já decidiu que vai, aleluia, glória a Deus. E você que ainda não sabe, faça um esforço para ir, porque vai ser uma oportunidade abençoadora. Glória a Deus. Uma comida gostosa lá na pousada você sempre tem, né? Glória a Deus. Orar pelo jantar dos casais, ore pela sua casa. Você precisa orar pela sua família. Se você orar pela sua família, já é um grande feito que acontece na sua vida. Sua família vai melhorar. A sua casa vai melhorar. Amém? E você vai andar mais leve por aí. Amém? Aí você pode orar para o seu ministério, pela sua vida espiritual, pela sua saúde, pela sua vida financeira. Orar para Deus produzir em você o fruto do Espírito Santo. Irmãos, nós temos que orar muito pelo fruto do Espírito Santo. Essa semana eu passei por um perrengue grande. Num dia, num momento só, numa hora só, entristeci 2 pessoas aqui na igreja. Num momento só. E no dia seguinte, veio à tona aquilo ali. Conversei com uma, pedi perdão. Conversei com a outra, pedi perdão. Irmãos, se não fosse pessoas de Deus, eu tinha arrumado uma baita de confusão para a minha vida. Eu fui insensato. Faltou o domínio próprio. Faltou o fruto do Espírito na minha vida. Nós precisamos orar para produzir em nós o fruto do Espírito Santo. Amém? Tem uma frase que ela é muito perigosa. Aí eu prefiro ter paz do que ter razão. Ela é perigosa. Porque para mim você não consegue ter paz só para ter razão. Você não consegue ter paz em cima da mentira, da inverdade, da injustiça. Não tem como ter paz. A paz ela vem com verdade, com justiça, com perdão. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar? EBF, faça sua inscrição, traga seus filhos para ensinar sobre os sermões. A criança não pode estudar escatologia? Claro que pode. Vai aprender muito mais do céu do que você. Vai ser encantador isso aí. Traga os vizinhos, os colegas dos seus filhos para participar da IBF. Pai querido, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua bondade. Te louvamos, Deus, pela tua vida em nossas vidas. Queremos que o Senhor esteja derramando copiosamente sobre os nossos corações. Que essa semana seja transformadora na vida de todos nós. Manifesta, Deus, o teu amor, o teu poder. Que possamos, Deus, cultivar em nós o fruto do teu Espírito Santo. Venhas nesta hora, Deus, ministrar ao coração de todos nós os princípios, as verdades eternas. Em o nome de Jesus. Amém. Vamos finalizar com a salva de palmas. Para Ele, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.